Muito boa noite, você que está conosco aqui no jornal manchetedigital.com.br. Vamos a mais um JMD Cast aqui na redação do Digital, nesta quinta-feira, dia 14. E hoje estou com a presidente da ADAT, a Amanda, que recentemente assumiu a ADAT. E a gente vai trazer detalhes dessa importante associação defensora dos animais de Tupã-Ciretã. Uma boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Jefferson. Sou muito grata pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Amanda começou há uns 2 meses, mais ou menos, né? Como é que foi essa chegada, né? Porque foi muito polêmica, né? O pessoal acabou não interpretando muito bem, se a outra equipe, né? A outra diretoria acabou saindo, enfim. Mas explicar um pouco como foi essa transição, a parte mais burocrática, assim, da eleição, enfim, que efetivamente a ata, vamos dizer assim, né? Assim, primeiro eu quero dizer que a gente que luta pelos animais, a gente é muito apaixonado. Então, às vezes acontece de muitas coisas serem interpretadas erradas, né? Então, eu quero pedir que o pessoal que esteja escutando hoje, que abra seu coração e escute com atenção tudo o que vai ser falado. Muito bem. Essa eleição, como é que acontece para ser presidente da ADAT? Bom, assim, a ADAT, desde que foi fundada, né, em 2014, em maio de 2014, ela é regida por um estatuto. E nesse estatuto diz que as eleições têm que serem feitas sempre em maio, sempre no mês de maio. Qualquer associação ela é regida por um estatuto. Aqui está o estatuto da ADAT, que todos os sócios têm direito a ter uma cópia, se quiserem, para conhecer melhor, né, para saber tudo bem certinho. Então, como que aconteceu? Como tinha sido atrasado essa regulamentação da antiga gestão, então não foi feito em maio, ela teve um prazo maior até agosto. Depois de ter sido feito toda a parte legal certinha, tinha umas modificações que tinham que ter sido feitas no estatuto e foram feitas, né? Então, realmente, a eleição para a nova diretoria, que é essa diretoria, essa gestão, foi no dia 2 de setembro. A nossa chapa ela foi eleita por aclamação. O que é ser eleito por aclamação? Houve apenas uma chapa que demonstrou interesse e os que estavam presentes nessa assembleia se manifestaram a favor com uma salva de palmas. É assim que é feita uma eleição por aclamação. Se os que estavam presentes não concordassem com a chapa, simplesmente era só não se manifestar. Sim. E aí, desde então, começou esse trabalho por lá. Como que a Amanda chega nesse momento defensora dos animais, né? Como é que começa isso? Esse assim, perfil, né? Porque tem que gostar muito para estar lá, né? Como eu falei, tem que ser muito apaixonado. Como que aconteceu foi assim, como que eu conheci a ADAT? A ADAT começou em 2014, em maio, né? Sim. Em outubro, quando ainda era do lado da Danusa Escapim, que é uma sócia fundadora, ela tinha do lado da casa dela um terreno. E eu adotei a Branca, uma cadela de lá. Uhum. Ali eu comecei a conhecer um pouco do trabalho, mas eu ainda não era voluntária. Passou acho que uns 2 anos, eu comecei a ser voluntária nos brechós. Ajudava nos brechós, depois, quando foi trocando a gestão, comecei a ser uma voluntária mais ativa, né? Então, fazia brechó, fazia parte da equipe das pizzas, fazia rodízio, então estava sempre muito envolvida com a parte da ação da ADAT. No ano de 2022, eu fui secretária da antiga gestão. Antigamente, a gestão era de 1 ano. A modificação que teve no estatuto, então a gestão agora é 2 anos. Então, a minha diretoria é a primeira gestão que vai ser de 2 anos. 2024, 2026. E aí, desde então, participou lá naquela época e depois retorna ou sempre seguiu ali na... Daí, o Miguel nasceu ali em 2022, eu me afastei, né? Porque daí tu tem um pequeno em casa, tu sabe como é que é. O primeiro ano deles a gente leva um tempo para se adaptar, né? E o ano passado, a antiga gestão, então, no caso, me convidou se eu gostaria de organizar um evento, que seria um desfile. Que foi a primeira edição, então, em parceria com a ACIT e com a Prefeitura Municipal, que foi o primeiro Domingo Animal, que, inclusive, agora no dia 24 de novembro, que é no outro domingo, vai ter a 2ª edição.
Até vou aproveitar que a presidente está aqui, porque eu não fui procurado, né, para fazer essa divulgação. E a gente sabe, eu tenho aqui comigo pelo menos o seguinte, assim, toda a ação que ela é voluntária, que não tem fins lucrativos, eu não cobro para fazer. Nunca cobrei de ninguém, né? Então, eu sei que essa é uma ação voluntária de vocês. Sim. É para arrecadar fundos, sim, é para juntar dinheiro para a DAT, né? Então, eu fico à disposição, inclusive agora, já que tocou no assunto, né? Fico à disposição para a gente colocar o material. Que coisa boa, e pode, inclusive, falar já sobre o Domingo Animal, para depois a gente entrar nas pautas mais quentes que a gente vai trazer aqui hoje. Então, tá bom. Então, aproveitando o espaço que o Jefferson nos cedeu agora, sobre o Domingo Animal, a 2ª edição, a gente conta com a presença dele lá, né? Porque a gente sabe da credibilidade e também do número de seguidores que ele tem, né? Com certeza, se ele fizer uma transmissão ao vivo por lá, vai ser muito grandioso para o nosso evento. Então, o Domingo Animal, assim, como é que ele vai funcionar? Vai ser fechada toda aquela quadra ali da praça em frente à Câmara. Pedro Osório, que é um espaço maravilhoso. E o palco, ele é... Onde foi o ano passado, inclusive. Isso, onde foi o ano passado. Então, assim, o pessoal do comércio de Tupã vai ter o local da praça de alimentação, vai ter os carros antigos, os bombeiros, o pessoal do Rotary. Então, assim, vai ser um grande evento. E a parte da ADAT vai ser a parte do desfile, que é o 2º concurso animal. É dividido em 3 categorias: pequeno porte, médio porte e grande porte. A taxa de inscrição é R$ 25,00 e é direto no Pix da DAT. Todo esse valor que entrar em inscrições vai ser usado para fazer alguma melhoria na qualidade de vida dos cães lá da sede. Né? Tem o Pix? Tem o Pix. Pode passar? Tem ele aí contigo aí, não? Eu me esqueci agora. Pedir ajuda do pessoal aí da DAT aí que está nos acompanhando aí, que a gente vai colocar aqui na live. Mas pode continuar, Amanda, por favor. É o CNPJ da ADAT. Como a gente usa muito a plaquinha de QR Code, então agora acabei me esquecendo. Claro. Tá? Não, mas não tem problema. No decorrer da nossa transmissão, a gente vai buscar essa informação. E aí, então, vão organizar lá na Pedro Osório. Vai ter esse desfile com premiação, enfim, como é que funciona? Isso, assim, daí a parte de premiação fica por conta da CIT. Eles ganham um kit, né, pro animalzinho e um troféu. Que legal. Então, é bem legal. O ano passado a gente teve 48 animais participando, então foi um evento maravilhoso. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai ter mais inscrições, porque a gente está pegando mais pesado, mais firme na parte de divulgação, né? Na ADAT, assim, o que a gente vai levar? A gente vai ter, então, o sebo, a venda dessas camisetas aqui, inclusive eu estou com a minha camiseta. Essa camiseta é nova da diretoria, né? Que a gente elaborou, pensou. E o William Bromberger, que é um baita parceiro e colaborador, ele fez essa imagem baseada nas fotos dos animais da sede. Então, é uma imagem exclusiva. Não foi só copiada e tirada da internet, né? Ele teve aquele cuidado de fotografar os animais e desenhar a caricatura em cima dos animais, né? Então, representa muito os animais que a gente tem na sede. Inclusive, este aqui, ele é o felpudo, que agora ele é Vitório, ele foi adotado. Ele estava há 8 anos na sede. Pensa, 8 anos numa baia. E ele foi para uma casa onde ele tem muito amor e muito carinho. Vai ter também feirinha de adoção, pintura de rosto e passeio com pônei. E daí as inscrições para o concurso. Essa é a parte que a ADAT vai ficar responsável, no caso. Muito bem, então, pessoal, a data e o horário. 24 de novembro, a partir das 14 horas. As inscrições são direto comigo. No folder ali tem o meu número, ou pode chamar no direct da ADAT, ou no Messenger lá no Facebook também. Daí eu mando pelo um link ali, né? A ficha em PDF para completar certinho. E a inscrição, a garantia é quando me envia o comprovante do Pix, então tá tudo certinho. Muito bem, então, Domingo Animal, pessoal aqui do Jornal Manchete agora oficialmente convidado para o evento, né? A gente fica muito feliz de poder colaborar e nunca é bom estar fora, né? Dessas grandes ações. Embora a gente saiba que é difícil desvincular muitas vezes quando a política entra junto, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas é uma ação política, enfim. Mas numa cidade pequena não anda se o poder público não estiver apoiando, não estiver ajudando, seja para incentivo, para benefícios,
infelizmente, os eventos por si só não conseguem florescer, né, da forma como necessita. Então, sempre é bom ter a prefeitura do lado, algum político do lado, ou a Câmara de Vereadores, que acaba garantindo, né, que aquele evento realmente vai acontecer, principalmente as questões financeiras que acabam envolvendo. E aí, então, chega na DAT, e aí nós temos uma situação que aconteceu que ficou um ruído, que a gente chama no jornalismo. A informação não ficou muito clara. Qual o cenário que tu encontrou por lá? Olha, eu já tinha ido uma semana antes de ter eleição, eu tinha ido dado uma espiada, como a gente fala, né? Então, tipo, quando eu peguei, eu sabia o que estava pegando. Mas te juro que foi uma surpresa. Porque a sede estava totalmente sem manutenção. Inclusive tem um post, né, em rede social com as fotos, então não tem como dizer que é mentira, porque fotos não mentem, né? Bem triste, assim, a situação do abandono, mato. Bem complicado. Sem contar os animais, né? Então, assim, tinha muitos que eu já conhecia, né? Porque há 2 anos atrás ia muito lá, né? Antes do Miguel nascer, eu ia muito lá. Tava de 8 meses e estava lá, ainda dentro da sede, né? Os cachorros reconhecem a gente, né? Eles sentem o teu cheiro uma vez, eles nunca mais te esquecem. Então, assim, ó, tu via aquele olhar, assim, eles te pedindo socorro, ajuda. Então, foi bem complicado, assim. No dia 3, que foi quando assumimos, né? O que como gestão, a gente tinha conversado já. Que como gestão, eu chamei, então, o Guilherme, que é o fiscal do meio ambiente, né? Sim. Convidei também a Cíntia, que é a veterinária responsável pelo castramóvel, para que eles fossem até a sede para olhar junto comigo, né? Para mim não chegar assim sozinha lá do nada, né? E para ter testemunhas, na verdade, né? Do que eu estava vendo, né? No primeiro momento, então, o Guilherme chegou lá e ligou para o Kleber, que na época era o secretário responsável pela pasta do meio ambiente ali, e pediu que a gente necessitava de uma ajuda lá, né? Na parte da limpeza mesmo, né? Da manutenção. Prontamente a gente, assim, foi atendido, né? Isso é muito bom, né? Então a gente tem que buscar parcerias e pessoas certas também, né? Que entendam que quando se está de fora é muito fácil falar, né? Então quando a gente está dentro é bem diferente. É muito fácil falar quando está de fora. Eu passo isso... Bom, eu vou fazer 10 anos de jornal, né? E é uma coisa eu aprendi. Né? Que geralmente quem critica quer estar no teu lugar e não tem competência de ocupá-lo. É simples. Né? Agora, geralmente, se vem uma crítica mais elevada, uma pessoa mais que é entendida mesmo do assunto, aí tu tem que... Opa! Mas geralmente quem sabe muito não critica. Essa pessoa vai te chamar, ela vai conversar no off contigo. Vai te dar uma dica, vai dar uma dica. Vamos fazer de tal jeito. Eu acho que a nossa diretoria, a gente está muito aberto a isso, sabe? A conversa. A gente não sabe tudo, a gente erra, a gente ainda vai errar muito nesses 2 anos, mas a gente vai acertar também. Então não apontem só os erros, apontem tudo de bom que a gente já fez nesses 60 dias. Nossa! E esse lance da quarentena, Amanda, por que foi necessário isso? Parece que a DAT ficou um tempo sem receber animais, né? Foi assim mesmo? Na verdade, assim... Os casos mais críticos vocês seguiram atendendo? Trazer um pouco desse panorama, né? Porque eu acho que às vezes uma situação crítica não tem como negar apoio, né? Assim, o que aconteceu? A gente decidiu se fazer uma quarentena por quê? Porque os animais lá estavam com pulga, com carrapato, magros, né? A gente não conhecia o temperamento de todos ainda. Então, como que a gente vai chegar assim do nada e começar a receber mais? Até então, já não estavam recebendo, né? A antiga gestão já não estava recebendo. Então, decretamos essa quarentena para a gente primeiro ver a saúde dos animais e também para manter a sede, né? Colocar a sede num lugar mais agradável para se chegar, né? No dia 7, a gente assumiu no dia 2, né? No dia 7, então, o Vinícius, veterinário, que é um baita parceiro nosso, eu agradeço ele imensamente. No dia 7, ele passou uma tarde inteira lá. Ele entrou de baia em baia e ele examinou cachorro por cachorro. E aí a Sana, que é a nossa secretária, foi com um caderninho atrás e tirando foto e anotando. Cachorro da baia 1,
tem que fazer tal coisa e tal coisa. Cachorro da baia 2, cachorro... A gente tem 35 baias na sede. Então, pensem, né? Deu um serviço, né? Quantos animais? Foi tudo anotado. Quantos animais, desculpa? Quando assumimos, 63 adultos e 2 filhotes. Quando assumimos, no dia 2 de setembro. Hoje o número é maior já. Já aumentou bastante. Porque embora a gente fale que está de quarentena, a gente realmente está de quarentena, a gente não tem como realmente recolher mais, a gente não tem nenhuma baia vazia. Todas estão ocupadas. Em algumas tem mais que 2 animais, né? Alguns são temperamentais, não tem como eu colocar junto, alguns brigam, alguns podem estar há anos na mesma baia e basta um dia para se desentenderem e não se darem mais bem também, né? É isso que realmente acontece, né? O cachorro, ele tem essa... Ele marca, né? Sim. E eles se marcam, né? E a questão do território também, né? Como lidar com isso, com tantos animais no mesmo espaço? É bem complicado. É bem complicado. Às vezes a gente tem 2, 3 em casa e já acha complicado, então tu imagina lidar com todos esses. Sim. E assim, geralmente os cachorros que chegam até lá, eles já foram vítimas de maus tratos. Claro. Então eles já chegam diferentes. Já vem com trauma. Já né? vem com trauma, né? E não é fácil pra gente tirar esse trauma deles, né? Tem alguns lá hoje, assim, ó, que digamos, quando tu tá limpando a baia, tu pode deixar o portão aberto, eles não saem pra fora. E alguns têm um medo incrível de água. Tipo, tu chega com a mangueira para lavar a baia, eles têm muito medo de água, né? Então, são cachorros que já sofreram traumas e a gente já consegue reconhecer qual o fator que acaba estressando um ou outro também, né? Dos animais que estão lá, qual o recordista de tempo, assim? Tem um que está há bastante tempo mais lá. Agora, era o felpudo, né? Que agora 8 é Vitório. Anos. 8 anos. Que loucura. 8 anos. Então, às vezes é bom esse bate-papo, assim. E daí tu acaba tendo uma ideia do que realmente acontece. Né? Na verdade, a gente sempre diz assim, ó, que a ADAT ela tem que ser um lar temporário. É um local que o cachorro deve chegar, ser tratado, medicado, né? E que ele vá para uma casa, para um lar definitivo, onde ele vai ter amor, vai ter carinho. Não que ele não tenha na sede, mas é diferente de tu ter uma casa tua. Sim. Do que tu ficar tanto tempo dentro de uma baia, né? Por mais que assim, ó... hoje a qualidade de vida deles é muito melhor. A gente não tem nenhum cachorro em corrente. A gente não tem nenhum cachorro que use coleira. Eles ficam soltos dentro das baias deles. Eu sou contra isso. Eu até aumentei o muro lá em casa, mas o meu guaipeca não tem. E eles aprendem a fugir, né? A gente ele tem foge, assim, ele briga lá e eu tenho que correr. Mas eu não boto na coleira. A gente tem tipo a chorona, que é uma cadela que a gente chama, que ela tá sempre choromingando. Ela tem que ficar numa baia que é toda fechada até em cima, porque ela foge. Pode. De qualquer eles têm a habilidade, né? De qualquer uma outra, ela foge. E tem que saber a particularidade de cada um, né? Voltando ali ao tema, apresentavam a magreza, pulga, enfim, carrapato. Como é que... De todos, o carrapato é o mais grave, né? Porque a baba dele, ele larga uma substância no sangue do animal, né? Então o animal ele não consegue evoluir dali, né? Ao contrário, ele vai só definhando, né? E a medicação é cara, né? Caríssima. Eu agora comprei um ali pro meu lá, R$100 e poucos um comprimido. Então imagina tratando aí de 70, 80 animais, né? E tem que dar para todos. Né? Dá para todos e conforme o peso é um valor também, né? Então teve que ser feito tudo isso, né? Às vezes, não há dinheiro que chegue e tal, mas não é barbada, né? E assim, e não há dinheiro que chegue. Realmente, a gente só conseguiu dar essa medicação especial para os cachorros. A gente já fez 3 tipos de medicações lá na sede. A primeira vez foi uma dose de Sedectin, que é um remédio que é para sarna, né? Porque a maioria já apresentava um pouquinho de caso, então a gente fez uma dose. Imagina uma sarna lá, generalizada. Daí depois, a segunda medicação foi o Simparic, que foi uma campanha que a Danusa Scapin, né, que é a sócia fundadora da ADAT, ela fez nas redes sociais essa campanha. A gente agradece muito a Danusa por isso. E ela conseguiu levantar o valor de R$6.000 e alguma coisa, que foi para pagar a medicação para todos da sede. Sobrou um saldo ainda, ela comprou em ração, os cachorros até já comeram essa ração. E depois disso, a gente fez uma terceira ação, que foi a desvermifugação. Que daí foi o Luciano Vaz, que também é um parceiro, e ele comprou as 40 caixas de vermífugos que a gente precisava. Então, Luciano também, mais uma vez, muito obrigada. Quantos quilos de ração vocês utilizam por mês lá? Por dia.
por dia? Por dia. É um saco de 25 quilos por dia para os animais normais. E daí a gente tem uma ração especial para os filhotes e uma ração sênior, que é uma ração um pouco mais cara, né? Mas ela é especial para os idosos, né? Então, assim, ó, por dia, 30 quilos de ração. 30 quilos de ração. Quase 1 tonelada no mês, então. Pois é. Fazendo uma conta, assim, ó, uma coisa que a gente conseguiu fazer também é trocar a ração. Hoje todos comem uma ração que é 21% de proteína. Por quê? É o que faz eles engordarem. Antes existia assim, ó, um pouco de um tipo, um pouco de outro. Então isso não fazia bem nem pro intestino deles. Entendi. Né? Então hoje assim a gente... o que doava lá ia... então hoje não. A gente assim, ó, quando a pessoa fala, eu quero doar uma ração. Em tal local a gente compra em tal valor. Não consegue doar o saco inteiro porque custa 155 cada saco. Não consegue doar o saco inteiro, deixa tanto doado que depois a gente acha outro doador para completar, sabe? O que a DAT precisa por mês para se manter assim, em questão de o ideal, né? Não há dinheiro que chegue, na verdade. Então assim, ó, só em ração, falando dessa ração normal, né? Sem contar a ração dos filhotes e a ração especial. Sim. Só em ração é 4.650 no mês. Só em ração. Né? No mês de setembro, no mês de outubro, a gente ganha uma subvenção da prefeitura. Isso não é segredo, né? Não, está no é Portal segredo, Transparência. Né? Tá no Portal Transparência. E a gente divulga com muita alegria quando isso acontece. Claro, a gente ganha essa... E a comunidade cobra também. Assim, ó, essa é uma doação que o município nos dá. Não é a obrigação do município também. Assim como o Jefferson, pessoa física, pode doar, o município nos doa, né? Mas e qualquer um aqui que está assistindo também, né? Por favor. Assim como qualquer um que está assistindo pode ser doador. A diferença é o quê? É que o município nos doa esse valor fixo mensal. Então é com esse dinheiro que a gente pode contar todo mês. Mas não pensem, Jefferson, que a Amanda pode gastar do jeito que ela quer. Sim. Não. É um plano de trabalho que, inclusive, esse plano já estava aprovado, né, pela antiga gestão, então ele segue até o final do ano. E como é que é dividido esses valores da subvenção? É assim, ó. Um valor fixo é para o escritório de contabilidade, né? Então, R$500 é o escritório de contabilidade. R$150 eu posso gastar em produto de limpeza. R$1.600 é o valor que eu posso pagar para o funcionário, se o funcionário for registrado com carteira assinada. De momento, a gente não tem um funcionário registrado com carteira assinada. A gente tem um rapaz lá que está em teste, então ainda não fizemos contrato de trabalho. Né? Então, a gente não conseguiu ainda ter um funcionário de carteira assinada. Então, E o valor, o restante que sobrar, eu só posso comprar em ração. É só em ração. E esse valor, no caso, né, tem que se contar os centavinhos. As notas têm todas que fecharem. Então, esse valor não sai do Sicredi, no caso. Essa subvenção da prefeitura é no Sicredi. Esse valor nunca sai de lá, porque o pagamento das notas é tudo via Pix. Entendi. Né? Então, digamos assim, eu aviso a Mirelle, o dinheiro está na conta, pode tirar a nota de tal coisa, né, do escritório, dos produtos de limpeza, e ligo, digamos, mês passado mesmo a gente comprou ração no Viana. Ligo para o Viana e digo, Viana, eu tenho tal valor para gastar em ração. Tem que fechar até os centavos bem certinho. Sim. Porque senão depois a auditoria nos pega também, né? Prestação de contas tem que estar em cima. Então, além de cuidar dos animais, também tem que ter uma parte administrativa. E aí que está, né, a importância dessa conversa. Né? Poder entender também que não basta só ir resgatar um animal. Daqui a pouco a pessoa está enfurecida lá, e ela está com aquela gana, eu vou resgatar o animal, e não resgata, e aquele barulho todo, né? Porque causa um ruído tremendo. E a parte administrativa, e entrar em contato, e conseguir o fiado com o médico veterinário. É assim, né? pessoal. E conseguir o apoio da pessoa tal para dizer que tu vai comprar uma ração para pagar daqui 30 dias. Então, a credibilidade também. Então, às vezes, quando a gente faz uma crítica, a gente não está apenas se autopromovendo. Tem todo um contexto que a gente tem que pensar e analisar. Eu sempre digo que muitas vezes, quando se critica muito, tu faz um desserviço. Porque a pessoa está lá empenhada, trabalhando para resgatar, né, alguma coisa, e daí vem um comentário, alguma coisa. É um desserviço. Sim. Né, é um desserviço. Todo Pode mundo se juntar, sabe né? que
Também. A gente herdou uma dívida de 26 mil, né? Então, a gente já conseguiu pagar 9 mil. Então, isso é... A gente deve 17 mil no comércio ainda. Mas, como eu falei numa entrevista que eu dei pra ti lá, né? Claro. Lá na sede, inclusive, foi logo ali nos primeiros dias que tu esteve lá, né? E tu já viu a mudança com os teus olhos, Eu né? vi acontecendo, na verdade. Já viu acontecendo isso aí. Que a gente vai pagar. A gente está negociando com o pessoal, está conversando e a gente vai pagar. Aos poucos a gente vai pagar. Mas a gente precisa da comunidade. Então, assim, ó... Por receber essa doação do município, as pessoas confundem e acham que a ADAT é pública. Mas a ADAT ela não é pública. A ADAT ela é uma ONG, né, não governamental, e ela é composta por pessoas civis. E ela é sem fins lucrativos, ela é regida por um estatuto. E o que eu mais gosto da parte do estatuto, de todas as partes, é o artigo 3. Que no artigo 3 ele diz assim, ó... A associação, no que tange a sua decisão de manter abrigo para animais, acolherá o número de animais que puder manter, de acordo com as condições de sua disponibilidade orçamentária e do seu espaço físico. O que diz isso? Eu não posso acolher a todos os cachorros de Tupã, né? Porque não é viável. Por quê? Porque eu não tenho espaço físico e eu não tenho aqui, ó. Não é só largar o cachorro lá na sede, né? Como agora os nossos, então, já foram todos medicados. Qualquer cachorro que chegar na sede, eu tenho que fazer essa medicação. Não é só largar lá. Ah, mas é um filhote, mas vai crescer. Sim. O pessoal me pergunta muito assim, por que vocês não recebem filhote? Né? A sede, ela é contaminada, o solo da sede é contaminado com parvovirose e sinomose, né? Isso fica no solo por pelo menos 5 anos. Dentro da baia, eu consigo matar, digamos assim, com quiboa pura. Uhum. Desinfetante, água sanitária, não posso falar a marca. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Né? Com água sanitária, então, eu consigo matar. Mas vai para a terra. Né? Claro. Por contato do calçado da gente, alguma coisa assim, então se acaba contaminando. Então, o porquê que quando se foi assumido lá não se tinha filhotes, só 2? Porque filhotes não sobrevivem. Né? O que aconteceu lá? Teve uma cadela que deu cria, que a gente até não sabia que estava com os filhotes na barriga, né? Deu cria 7 filhotes. O que tivemos que fazer? Uma baia emergencial. Uma baia com pallet de madeira num local onde nunca tinha tido baias. Por quê? Porque ali não estaria contaminado. Né? Então foi o Bortolini que fez isso para nós. O Bortolini é outro parceiro, assim, ó. Todo sábado ele tá lá, junto com nós. Fazendo uma coisa ou outra, ele é o nosso faz tudo, né? O Bortolini, eu tenho algumas restrições com ele, porque ele é meio rigoroso, na sua opinião. Mas o trabalho dele é incansável, né, pelos animais. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer. Aquele dia eu estive lá, e ele não parava, e corria para lá e para cá, e limpando. Exatamente. E a importância de ter uma pessoa assim do lado também fortalece, né? Traz uma certa segurança para a continuidade do serviço. Né? E ele é um dos fundadores, ele acredito. Ele é também sócio fundador, e ele foi muito tempo, esteve à frente, né, como presidente. Então o Bortolini é o cara que eu sei que no sábado eu posso chegar lá e eu sei que ele vai estar lá. E a diferença, né, dessa vontade, né, de servir, eu acho que isso é o que enobrece. E o resto é opinião. Opinião a gente não pode dar muita bola. Mas ele efetivamente coloca a mão na massa. Sim. Mesmo, né? E aí faz a coisa acontecer. E desses filhotes, conseguiu salvar algum? Não? Sim. Deram 7 filhotes, são 6 machos, uma fêmea. E fizeram um mês agora, dia 10. Olha aí. São ruliços, coisa mais linda. A gente vai levar eles pro Domingo Animal, porque eles não tiveram contato com os outros cachorros, então eles não estão infectados. Agora, essa semana, a gente quer providenciar, então, a primeira dose da vacina para eles, que eles precisam fazer a vacina, precisam fazer 3 doses, né? Fora os 7 filhotes, a gente fez um resgate lá no loteamento Novo Horizonte, de uma cadelinha que a gente deu o nome de Raposinha. Ela é bem parecida com uma raposa. Ela foi atropelada, ela sofreu uma fratura, ela teve que fazer uma cirurgia do fêmur, a doutora Casey que fez, junto com outro veterinário de Santa Maria, que eu não me recordo o nome agora. E essa cadela, ela tá com filhotes, com 4 filhotes. Então, tivemos que levar para a sede. Como é que a gente ia devolver para a rua, né? A Paloma é outra que está sempre
na função também. Né? Sim. Eu fiz uma matéria uma vez, com o apoio dela, o descaso com os animais. É revoltante quando a gente vê cenas assim. Eu acho que até perdeu o olho e tal, uma situação como essa, né? E muitas vezes, quando eu vejo esse tom de crítica em cima, daqui a pouco, da DAT, eu fico pensando, mas não é a DAT o problema, né? O problema é a maldade humana. São as pessoas, são as pessoas, né? São as pessoas né? Que abandonam estão cada os animais, dia mais irresponsáveis, né? Abandonam os animais e tal. Então, a DAT muitas vezes é uma possibilidade que, se o município não tem casinha que segure, não tem pratinho de comida na frente de casa, com ração, como muitas pessoas fazem de bom coração, né? É muito mais complexo, né? Vai para um resgate, tem uma questão legal por trás, tem toda uma parte jurídica, não é assim entrar na casa de alguém, né? Então tem que estar preparado. Com certeza. Né? E aí daqui a pouco vai envolver a associação numa questão judicializar um resgate. Complicado, né? Mas vocês fazem muito esse trabalho, né? Como que tu definiria essas pessoas e esses momentos que vocês acabam tendo que intervir? Bom, assim, ó, a parte mais difícil realmente é o resgate, né? Semana passada a gente fez um resgate de uma cadela também no Novo Horizonte. Tá complicado aquele loteamento lá. No mesmo local. Claro, a gente não vai dizer aqui que são os moradores. Não, né? não é isso. Fique não. Claro, alguém está abandonando os animais lá, já justamente por saber que é um loteamento. Isso. Daqui a pouco, vão salvar. E sempre tem alguém que dá um pratinho de comida, que ajuda isso, ajuda aquilo. É. Então, assim, elas estavam bem cuidadas. Por quê? Porque os moradores ali ao redor estavam alimentando. Mas cachorro é igual criança, né? Cachorro e criança é dentro do pátio, não é na rua. Porque a rua, o perigo é constante. Eles podem ser atropelados, né? No caso, se entrarem no cio, eles podem se envolver numa briga. Então, também correndo o risco da maldade humana mesmo. Porque a gente sabe que tem gente muito ruim, que faz muita maldade para os bichos por nada, né? Então, assim, ó, essa cadelinha, a marrom, ela até fez cirurgia hoje. Há pouco falei lá com o Dr. Vinícius, ela está internada na clínica, estava acordando da anestesia. Ela teve uma fratura na pata, ela teve que colocar uma placa, né? Porque não ia... Foi várias fraturas, moeu o osso da perninha dela. Ela se enfiou, o pessoal deve conhecer lá no Novo Horizonte, bem naquela esquina ali onde tem o poço da Corsã. Tem um mato, daí tem um potreiro, daí tem uma sanguinha. Ela se enfiou lá. Foi longe. Sabe? Longe. As gurias tentaram na quinta-feira à noite resgatar. Claro que não foi possível, né? Porque 11 horas da noite, mais que isso já. No outro dia a gente pediu então um auxílio do Luiz Afonso, que é o bombeiro voluntário, que já nos auxiliou em outro resgate, inclusive. Muito obrigado, Luiz Afonso, pela tua disponibilidade também. E a gente foi. Colocamos calça comprida, sapato fechado, que isso é uma instrução que eu sempre digo, principalmente para quem vai até a sede, né, fazer algum trabalho voluntário, é que se use um calçado fechado, uma calça comprida, né? São os IPIs que a gente fala, né? São para nossa segurança, né? Então a gente se embrenhou no mato e foi. E se não fosse a ajuda do Abner, né, que compõe a diretoria junto, que é o nosso vice, né? Se não fosse o Abner, foi ele que realmente quem pegou a cadela, né? A gente já tá até agora lá procurando, quem sabe, né? Porque ela estava muito assustada, com dor e com tudo e... Para a gente ver como o trabalho voluntário une as pessoas, né? Porque nós temos Abner e Bortolini trabalhando pela DAT. Isso aí. Então, às vezes, é questão muito política, assim, não entra muito nas relações humanas. Essa é a prova. E aí, resgataram ela e aí viram que precisava de ajuda. A gente já tinha entrado em contato com o Vinícius na noite anterior, se ele atenderia, né? Ele disse que sim. A gente conseguiu pegar. A Abner, coitado, tomou uma estafa, ela bem pesada, 17 quilos, se eu não me engano, que grande, foi que deu, porte né? grande. Porte grande. Daí colocamos no carro, levamos lá pro Dr. Vinícius, né? Ficamos por ali, até ele colocar, ela estava desidratada, né? Também, e tudo com bastante dor. Ele disse, não, deixa aí, final de semana, segunda-feira a gente encaminha, vamos fazer raio-x. Então, assim, ó, quando a gente faz campanhas, por exemplo, a gente está com um Pix premiado que não foi vendido todos os números. Ah, mas se vocês ganham subvenção, por que campanha? Porque a subvenção já foi explicado que ela tem que ser gasto naquilo ali.
Sim, ela tem um fim. Ela tem um fim. Então, se a gente não faz essas campanhas no Pix, que inclusive o Pix é a nossa conta da Caixa Econômica Federal, que é só lá que a gente movimenta, na verdade, né? Então, tudo que for que a gente está vendendo, tudo que é evento, tudo que é coisa, entra ali no Pix. A subvenção vai entrar no Sicredi. No Sicredi. E o restante movimenta na Caixa. Movimenta na Caixa. Então, a gente sempre faz campanhas, porque pensa só, em 10 dias foi 2 cadelas resgatadas. Uma cirurgia custou 1.960 e a outra vai ser em torno de 1.500. Então, se não é essa ajuda, a gente não consegue pagar. Né? Sim. Porque qualquer outra coisa que a gente precise para a sede tem que ser com esse outro valor. Que daí, então, que a gente tem essa campanha, né? Seja um doador, a partir de R$20, tu pode ser um doador mensal, né? Para já poder ter mais fundos lá e resolver o problema. A gente está falando com a Amanda Bittencourt, presidente da Associação Defensora dos Animais de Tupanciretã, a ADAT, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, aqui no JMD Cast. 27 graus é a temperatura nesse momento. Nós vamos já para 40 minutos aqui de conversa e você vai nos acompanhando aí do outro lado também. Mandar um abraço aqui para Laura Dinarte, deixou uma boa noite aqui para a gente, a Marisa Benacchio, uma boa noite. A Eleonice Campos, vamos lutar por eles. Parabéns pela tua dedicação e empenho. Maravilhosa a tua fala, Jefferson. É isso aí. Tudo tem que ser pelo certo, com calma. Muito obrigado. Ó. Ganhei até um elogio aqui da Eleonice. Fico agradecido aí pelo carinho. E é claro, o JMDcast tem essa finalidade, né? A gente vai trazer muitas pessoas, associações, instituições, figuras públicas, políticas, que tenham um destaque para trazer esse bate-papo aqui. E a Amanda é a primeira vez, eu acho, que participa de uma entrevista, assim, Sim. Depois que chegou, né? Sim, Fico muito feliz de ter sido o contemplado com essa entrevista, né? Até que bom, eu espero que essa parceria se siga, né, durante a gestão. Vai seguir, a gente vai estar sempre se apoiando. Eu quero voltar ainda mais nesse assunto dos resgates. Muitas vezes a gente se depara com casos de horror. Essas pessoas, elas costumam sempre ser as mesmas fazendo essa maldade com os animais. O que tu consegue ter assim? Claro que eu sei que há pouco tu está chegando na presidência, mas a conversa dos bastidores, das pessoas mais antigas, como o Bortolini, por exemplo, que embora ele tenha saído um pouco, mas ele volta depois, daqui a pouco, esse aí eu já sabia, esse já é cliente antigo, ou são novos casos que vão acontecendo. Tem os reincidentes que a gente fala, né? Que realmente entre os protetores animais a gente já conhece mais ou menos quem é quem, né? Então, muitas vezes, quando a gente chega numa denúncia, eu já fui em várias denúncias com o Guilherme, que é o fiscal do meio ambiente. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, quando fazem uma denúncia, façam lá pelo site da prefeitura. Façam via DOC, porque fica registrado, sabe? É um documento. É um documento, fica registrado. Então, a denúncia vai chegar até o Guilherme, ele vai entrar em contato comigo, a gente vai ver a necessidade, se tem de ir junto ou não, ele me pergunta, tu já conhece, tu já sabe. A gente sempre chega e tenta resolver numa boa, conversando. Sim. Né? Antes até de notificar, porque eles são notificados, né? E se seguir do jeito que está, eles vão ser multados. Então a gente tenta conversar e explicar. Porque às vezes o pessoal também é muito ignorante, não faz por mal. Alguns fazem por mal, né? Isso a gente sabe. Mas outros não fazem por mal. Às vezes compram uma ração porque é a mais barata que tem, não olham... Porque é a situação também financeira da pessoa. Não olham assim, ó, que é o importante aquele percentual, aqueles 21% de proteína. Ou então... complementar com alguma coisa, faz uma comidinha, um arrozinho, uma coisa assim para complementar, sabe? Às vezes eles não sabem que tem que lavar o pote de água todo dia, porque aquele limo que vai ficando ali, que vai criando, faz mal pro cachorro, né? São culturas, né? É difícil tu mudar algumas culturas, mas aos poucos a gente vai. E os cachorros comedores de churrasco, como é que a gente faz? Pois é.
Pois os é. comedores de churrasco também, né? Tem os que... A gente sabe, assim, que tem o cachorro que é muito fujão, que às vezes nem é pelo dono, né, mas ele foge. Então a gente conversa, né, a gente explica a questão da corrente, que não é mais o indicado a ficar, mas se por um acaso tiver que ficar, que se coloque num vai e vem, né, para que o cachorro tenha espaço para ir e voltar, né. Uma sombra agora no calor. Com né? certeza, aguinha fresca, né, uma refeição 2 vezes no dia, pelo menos, né. Então são detalhes, assim, ó. A gente sempre fala muito que quem ama castra, né? Castrem seus animais. Tenho certeza que alguém vai me perguntar do castramóvel. Cadê o castramóvel? O castramóvel está lá na Secretaria do Meio Ambiente. Estavam aguardando um material que estava em falta. Todo mundo sabe que quando é coisa de prefeitura tem que fazer 3 tomadas de preço, né? Então isso dificulta. Falei hoje com a Cintia, eles estavam no aguardo, já chegou o material. Então o pessoal que está aguardando... Castramóvel é da prefeitura, ligado à Secretaria de Saúde, não é ligado à ADAT. Então, não é a ADAT que arruma as castrações. Né? Claro. Então, tem uma lista de espera que o pessoal lá do Castramóvel vai começar a partir de segunda-feira a ligar e a chamar. Então, aguardem que vai retornar bombando. Não, eu vou ajudar a Amanda. Ela está só trazendo uma informação, mas ela não é responsável por ela. Né? Só porque a DAT não é responsável pelo castramóvel. Né? Tanto que a DAT não é responsável pelo castramóvel, que a gente agora tem um relatório dos animais que não são castrados. Porque, a princípio, a informação que a gente tinha é que estavam todos castrados ou a maioria castrados. Não é verdade. Porque, desde então, a gente já teve 3 cadelas que entraram no cio dentro da DAT. Lá na DAT, dentro então. Da DAT. Porque, né? a princípio, o que a gente sabia da informação oficial era que o castramóvel trabalharia na DAT primeiro para depois ir aos bairros. Mas... Não foi todo, não alcançou todo. Ou daqui a pouco elas chegaram depois que o castramóvel... assim, ó, porque eu não posso falar sobre o que passou, claro. porque eu não sei quando que fulano foi resgatado. E nem cabe também. Mas assim, agora a gente tem um relatório, inclusive foi com a ajuda da Cíntia e da Duda lá, que é a estagiária da Cíntia, elas me montaram um relatório com foto dos animais. Porque, bom. Assim, ó, é muito difícil, tipo, da baia 1, da baia 10, porque acontece da gente ter que trocar eles de baia por alguma coisa. Então, o relatório com foto facilita a nossa vida. Então, independente da baia que eles tiver, eu vou olhar aquela foto ali, eu vou saber, fulano é castrado, não é castrado. Sim, vai conseguir trazer com uma maior... vai ser melhor, né, para poder passar aquela informação e, de fato, ter o controle também, que eu acho que isso é uma coisa que vai implicar bastante, né? Então, tem essa questão toda que é necessário também saber identificar, porque são muitos, né? Sim. E acabam chegando outros também, né? A DAT, querendo ou não, também tem um lado político, né? A DAT tem um lado político, tem uma parte política na DAT. Há muita essa pressão, assim, daqui a pouco, de identificar que alguns temas surgem pela veia política e não pela veia beneficente, que é a que precisa mesmo. A gente sempre diz assim que a gente não quer se envolver em política, mas a gente acaba precisando da política, né? Porque hoje em dia mesmo, se nós não tivéssemos essa subvenção, esse valor fixo da prefeitura, a gente não teria como se manter, né? Porque esse valor ele é usado para a compra de ração, para o pagamento da funcionária, para o escritório, né? E para os produtos de limpeza. Claro que só esse valor ele não cobre todo o custo da ADAT, né? Sim. Então a gente sobrevive de 3 formas lá. Então a primeira forma é com essa subvenção. A segunda forma é através das doações da comunidade, que a gente sempre precisa. E a terceira forma é com os eventos, né, que a gente realiza. Tá, mas eu digo assim, vocês lá, daqui a pouco vai ter uma eleição lá. Uhum. Né? É essa parte interna que eu me refiro. Porque daqui a pouco parece que começam a surgir algumas questões que são mais voltadas para a parte política mesmo, realmente, né? Isso acaba interferindo muito no dia a dia de vocês. Essa que é a pergunta. Como é que funciona a política na ADAT? Porque tem uma política lá dentro. Né? Eu hoje digo que a política, todos os políticos são bem-vindos dentro da ADAT. Tá, vou reformular a pergunta. A política da ADAT, dentro da ADAT. Hoje tu é presidente, tu concorreu, teve que montar uma chapa. Uhum. Tem essa política ali dentro, tem essa
vamos dizer assim, daqui a pouco essa tensão que muitas vezes o quadro político apresenta? Claro que sim. Claro essa é a pergunta. Sim, sim. Não, os políticos, na verdade, eles têm obrigação de ir à DAT, né? Porque, na verdade, os vereadores, eles são os nossos fiscalizadores, né? Eles têm obrigação. Assim, o que aconteceu antes, então, da eleição municipal? Muita gente que nunca foi envolvida em causa animal e que era pré-candidato me chamou. E o que eu falei? A ADAT, a Amanda, só vai conversar com os eleitos depois do dia 7 de outubro. Sim. Não é? Porque é muito fácil querer levar a fama em cima, então, da associação, né? Sim. É bem complicado, assim, a questão da política da ADAT, porque somos em 7 na diretoria, né? E muitas vezes nós debatemos entre nós. Muitas vezes a gente não concorda com as opiniões. Mas a gente trabalha em prol da causa. Sim. Né? Porque acaba tendo, de certa forma, o ruído, o atrito. Isso com vai certeza. ter. Né? Isso é natural, né? Eu acredito que não vai mudar muito isso de um cenário para o outro. Mas chega ao ponto, daqui a pouco, de prejudicar o trabalho lá dentro? Ou vocês, daqui a pouco, não, a gente vai se acertar aqui, vamos se acalmar, enfim. Ou daqui a pouco fica aquela coisa, eu vou embora, não quero mais. Não. A gente, né, pode até discutir, a gente já teve reuniões assim bem fervorosas, mas, pessoal, por que a gente está aqui? Pelos animais. E aí já dá aquela acalmada. Então tá. Às vezes um fala uma coisa que o outro não gostou no grupo, outro isso, aquilo, outra retruca, outro rebate, porque são pessoas de opiniões muito fortes. Sim. Né? E eu acho que tu tá pra te estar à frente de uma coisa assim, tu tem que ter sangue nos olhos, como a gente fala, né? Tem que ter força, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para tudo que vai vir. Então, realmente, muitas vezes a gente acaba se desentendendo entre a gente, mas o bem comum é o maior, que é os animais, né? Então a gente acaba... A comunidade de Tupã-Siretã, como que a comunidade de Tupã-Siretã entra nas campanhas? Precisaria mais daqui a pouco, as pessoas se unirem mais à ADAT? Vocês têm essa necessidade? Assim, dá para observar que pessoas, organizações poderiam estar mais próximas? Sendo Tupã o maior produtor, né, a capital do soja gaúcho, a gente sabe que tem várias pessoas aí que têm um poder aquisitivo muito bom. E que se decidissem serem padrinhos da ADAT, muitos problemas nossos seriam resolvidos. Né? Sim. E a gente sabe que uma coisa leva a outra, né? Às vezes, fulano fez tal ação. Mas já instigou outra pessoa também a fazer tal ação, né? Uma coisa acaba puxando a outra, né? E hoje, esses padrinhos da ADAT, quantas pessoas, mais ou menos, assim, vocês têm? Dá para contar, assim? Dá para contar nos dedos, não? Infelizmente, sim. A gente está pegando bem forte nessa parte aí do seja sócio colaborador, né? Sim. É um valor simbólico a partir de R$20. Cada um doa o que pode, mas a gente pede a partir de R$20. Mas toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Né? Eu fico impressionado muitas vezes se hoje aqui a gente eu tivesse hoje ao vivo aqui trazendo um animal ferido, o retrato do horror para um animal, o interesse das pessoas é muito maior. Né? Ou se eu tivesse hoje aqui trazendo um tom mais crítico, o interesse também seria muito maior. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam impactadas com essas imagens. Né? E eu vou fazer uma sugestão agora para vocês. Tem que fazer uma campanha impactando essa gente. Eu acho que não tem outro jeito. O pessoal gosta de ver o horror, não tem. Obviamente vai ter imagens que tu não vai conseguir mostrar, né? Mas trazer como que esse animal chegou lá e como ele veio depois. Eu acho que isso é uma dúvida... Fazer um antes e o depois. Isso, né? Eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Conversando agora, trocando uma ideia contigo, porque o programa é esse mesmo, né? Para trocar ideia. Esse é o intuito. Mostrando para as pessoas essa realidade, né? E muitas vezes a questão da cirurgia, né? O próprio veterinário também falar o que fez. Eu acho que isso vai ajudar bastante no sentido das pessoas entenderem como que funciona aquele processo. Porque eu vejo muito isso. Eu não vou ajudar a DAT porque tem dinheiro da prefeitura. Eu não vou, não sei o que a gente falou há pouco, né? Não sei o que.
Mas parece que esse meio tempo entre o resgate, a solução do problema, eu sempre fico com essa impressão de que parece que não continua. E aí que eu acho que está a questão. Porque essa realidade fica muito restrita a vocês. Sim. Né? Que é óbvio. Mas mostrar isso também, né? Ó, tô aqui pegando tal remédio, tô aqui fazendo tal coisa. E eu acredito que agora com o passamento do vereador Carlos, eu não sei como que vai ser os próximos rumos da Câmara, mas ele tinha muitos projetos para a causa animal. Sim. Né? Inclusive os fogos de artifício. Ele estava com um projeto em andamento agora. Inclusive eu já fui orientada a pedir um espaço na tribuna popular na Câmara de Vereadores. Tribuna livre, né? Na última sessão do mês. Isso. Onde a gente quer questionar, né? Fazer alguns questionamentos para os vereadores, e a gente também quer saber sobre essa implementação do Conselho Animal, né? Muito importante. Que foi com a Lei Complementar 4775 de 2024. Então a gente quer saber realmente a que ponto anda, como é que vai funcionar, né? Então, assim, às vezes falam, a ADAT não está fazendo nada pela causa. A gente está fazendo o que é legal, né? A gente tem uma assessoria jurídica que nos orienta, o próximo passo vai ser assim. Então, o nosso próximo passo é esse, pedir esse espaço na tribuna. Depois, a gente tem a intenção de fazer como que se fala? Tipo uma consulta popular, agora me fugiu a palavra, uma reunião, assim, uma audiência pública. Uma audiência pública para falar sobre a saúde animal em Tupã. Importante. Né? Mas esse passo, conselho, né? Eu acho que era uma boa ideia do Carlos. O Carlos deixa essa pauta... Esse legado, né? Ele deixa esse legado, eu acho que é importante que alguém assuma. Claro. Porque vai ter que representar, não tem o que fazer, né? Há uma estimativa de quantos animais abandonados nós temos hoje na cidade? Assim, vocês têm alguma ideia disso, Amanda? Olha, segundo conversa daqui, conversa dali, né? Há uma estimativa que se tenha 5.000 animais em Tupã. Abandonados ou ao todo? Em situações. Né? Seja mais grave ou seja menos grave. São poucos os que têm a sorte de realmente serem tratados como membros da família. Né? São muito poucos os que têm. Então, em situações assim, não tem como a gente acolher a todos. Sim. Infelizmente. Esses animais lá, eles chegam com... Claro, a gente já falou há pouco aqui sobre isso, mas eles chegam lá... Melhor, eu vou reformular a pergunta. Quando que a ADAT tem que intervir? Por exemplo, né? Essa situação aqui eu posso entrar em contato com a ADAT porque eu sei que eles vão vir. Porque daqui a pouco pode ser até um devaneio da pessoa. A pessoa não entende muito e... isso não já aconteceu muito assim, de picuinha de vizinho, né? Não gosto do meu vizinho, vou denunciar do cachorro, tu acaba chegando lá e a situação não é como foi nos passado, né? Mas quando que a ADAT realmente pode intervir? Uma greza extrema, né? Então se pede assim, o que o cachorro tem? Né? De repente você dá um prazo. Não, mas eu vou levar no veterinário agora. Então tá. Então vai lá, vamos junto, vamos conversar, Sim. vamos ajeitar, né? Ferimentos, né? Às vezes o cachorro tá com uma bicheira horrível, né? Então agora chegando, o calor é nosso inimigo, né? Porque qualquer ferimento ele pega bicho muito rápido, né? Em 2, 3 dias já tá tomado, então o calor ele é nosso inimigo por causa disso, né? Tem um caso que eu fui agora semana passada, que uma vizinha relatou, fui lá. Mas ele não tem nada, ele tem só um cortezinho. Gente, o cachorro tava podre em vida. Né? Então é bem complicado. E o que acontece depois com essas pessoas, né? Qual que é a gente vai ação acompanhando, assim, se a gente não retira o cachorro da casa, a gente vai acompanhando, né? Então, principalmente que a gente peça para que se faça pelo site da prefeitura. Sim. Né? Porque ali fica registrado. Ali, no caso, o Guilherme ele vai colocar o parecer dele sobre o que foi feito, o que não foi feito e em quanto tempo que se tem que retornar, né? Quando é um caso, no caso particular, que chega através de denúncia pra gente, eu tenho uma agenda e nessa agenda eu anoto, tal dia eu fiz visita, tantos dias eu vou retornar. E eu retorno. É tu mesmo que vai? Sim. É mesmo.
E tem alguém mais, assim, que vai junto? O pessoal vai... A gente sempre tenta ir entre 2 pessoas. Por quê? Porque é muito fácil, né, Jefferson, tu falar que eu disse tal coisa. Ah, claro. Né? Então, a gente... É um resguardo que a gente tem. A gente sempre vai em 2 ou mais pessoas, né? Para já ter um testemunho ali de alguma coisa. Exatamente, de que foi falado assim e que não foi falado diferente, né? Caso aconteça. Então, das ações, por enquanto, vocês têm, são essas que a gente citou. Aquele brechó da DAT, vão continuar com aquela ideia ali? Assim, a gente não tem mais o espaço físico do brechó, né? Então, agora a gente também mudou o nome, né? Não é mais brechó, é Liquidacão. Liquidacão. Então Legal. a gente vai fazer assim, ó. Tipo, a gente já fez no mês ali de outubro. A gente quer ver se faz agora no início de dezembro, né? Mais espaçado também. Não precisa ser uma vez no mês, mais espaçado. A gente quer retornar com o projeto das pizzas, que era um parceiro nosso, o Everson, né? O som lá que fazia. Ele já se comprometeu que vamos fazer de novo. A gente quer fazer risoto também de novo. Então, assim, a gente tem um plano de trabalho para 2 anos. Só que em 60 dias é muito pouco tempo. A nossa primeira... o que a gente primeiro queria resolver é a situação da sede. Né? A primeira coisa que a gente queria resolver é a situação da sede. Isso já está resolvido. Está funcional já. Está funcional. Porém, agora, olha só. Isso então é uma coisa que eu vou contar agora, que tipo, só o pessoal da diretoria que estava sabendo, então agora eu vim trazer ao grande público, né? Vai virar matéria. Vai virar manchete. Vai virar manchete. Então não é conversa da Amanda que a sede está contaminada com sinomose e parvovirose. Segunda-feira, por sorte, eu e a Elionice, a gente foi na sede de tardinha. Porque a gente é assim, do nada a gente resolve. Vamos lá espiar os cachorros. Vamos lá ver como é que eles estão. E 2 cadelas brigaram entre si. Sim. Da mesma baia. Tempo que elas estão na mesma baia. Sabe-se lá por que elas brigaram. E foi horrível pra gente conseguir separar. Sabe? Foi uma briga muito feia. Então, naquele desespero, conseguimos separar, enrola no cobertor, leva pra dentro, olha, tá cortado, não tá cortado. Ligamos, né, pro Vinícius, que era o mais próximo ali. Traz pro consultório. Levamos pra ele. Lá, uma das cadelas, a Caramelo, ela apresentou um sintoma que nós, leigas, né, achamos que ela estava muito nervosa devido à briga. E pelos sintomas que ela apresentou e depois pelos sintomas que ela está apresentando, o Vinícius já nos falou. É sinomose. Então, temos um caso ativo de sinomose na sede, de um cachorro adulto. Então, não é conversa. Né? Sim. E nessa mesma baia que ela estava, tinha mais 2 animais. Então, esses 2 animais também agora foram isolados e estão em observação se vai aparecer os mesmos sintomas que a Caramelo apresentou, né? Sim. Tem um termo técnico que o Vinícius me falou, mas agora eu acabei me esquecendo. Então, qual foi a ordem dele? Se antes já estávamos em quarentena, agora muito mais. Porque a gente não pode contaminar os outros animais, né? Então, agora, sempre que se tem o manejo com esses 3, a gente tem que ter todo um cuidado. Desde a questão da bota, que a gente entra naquelas baias, não usar nas outras. Sempre que for... O certo é usar luva sempre. Mas sempre que for tocar nesses, tem que trocar a luva de um para outro. Então, outro cuidado que a gente tem que ter. A gente vai para aquele lado lá onde eles estão, a gente não pode chegar perto dos filhotes depois. Porque os filhotes ainda não estão vacinados, né? Sim. Então, muitas vezes, eu quero que o pessoal entenda assim, que não é falta de vontade, não é não querer ajudar. É a verdade. A sede é contaminada, tanto que a gente tem um caso ativo. Há um procedimento também, né, que tem que ser feito e tem que seguir a regra. E se a orientação é do veterinário para que se faça assim, não é eu, Amanda, que vou dizer que não. Claro. Né? Então, tudo que ele me passou certinho, eu fiz um print, mandei no grupo da diretoria, mandei no grupo nosso, que a gente tem um grupo de rotina da sede, que é onde o funcionário está, e explicando tudo bem certinho. Ó, tem que ser assim a partir de agora. Porque, como ele me disse, o que vai acontecer? Pode dar um surto e pegar em todos os cachorros. Então, agora, qual é a próxima campanha que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma campanha da vacina da V8, que pelo menos todos os cachorros vão ter que tomar uma dose dessa vacina. Sendo que os filhotes têm que tomar 3 doses de uma vacina importada, né? Sim. Então, façam a conta aí, vezes 81. Vai ser um gasto, né? Mas vai ser um investimento, por quê? Porque é para dar qualidade de vida para os nossos resgatados, né? Esse é um trabalho que a DAT faz
E precisa dar um pouco mais de paz para esse pessoal poder trabalhar. Eu acho que isso é importante. A gente está aqui para apoiar, ser parceiro. Sei que teríamos muitos assuntos hoje aqui, Amanda, para tratar, mas como é um bate-papo, a gente acaba, de certa forma, trocando ideias e alguma coisa vai fugir um pouco do teu roteiro, porque eu não faço roteiro, mas eu acabo sempre fazendo alguma pergunta de acordo com os temas vão surgindo. E a gente vai já chegando no nosso encerramento, mas eu vou deixar à disposição para que tu possa dar uma sintetizada aí nas tuas informações e colocar algo que a gente não tenha conversado. Assim, ó. E claro, como eu sou formada, né, no magistério, então eu sou do tempo de escrever. Eu ainda curso pedagogia, então eu gosto do papel, né? Então por que eu anotei esses tópicos, né? Para que não faltasse nada, né? Para que não fugisse algum assunto, né? Então, assim, ó, o que a gente também tem? A gente tem um repasse trimestral que ainda não nos foi repassado, que é o Nota Fiscal Gaúcha. Em Tupã, a instituição que mais recebe do Nota Fiscal Gaúcha é a DAT. Como é que tu pode ajudar? Quando tu faz uma compra no mercado e o caixa te pergunta assim, CPF na nota, e tu diz que não, tu está deixando de trazer dinheiro para o município. Então, quando o caixa te dizer CPF na nota, entra lá no site do Nota Fiscal Gaúcha e tu faz um cadastro. Lá, além de tu concorrer a prêmios, ainda tu está ajudando instituições. Tu pode, né, colocar a DAT, pode colocar a PAI, pode colocar Centro Social. Então, se eu não me engano, são 3 ou 4 opções que tu pode colocar. Esse repasse trimestral é de 6 mil e alguma coisa. Mas esse repasse, ele tem que ser também, como é um repasse, ele tem certas coisas que eu posso comprar e outras que eu não posso comprar. Então, tipo, eu não posso pagar uma cirurgia, né? É diferente. Então, tudo que é dinheiro público é mais complicado. Então, não é má vontade não saber usar o dinheiro, não saber administrar. Ao contrário, o dinheiro está sendo muito bem administrado. Caso contrário, a gente já não teria pago esses 9 mil em dívida, né? Pensa, em 60 dias, recebemos com 26 mil. 9 mil já foi pago. Ainda devemos 17. Vamos pagar, aos poucos. Precisamos da comunidade? Precisamos, sempre. Uma coisa assim, ó, que já tinha comentado contigo e o pessoal sabe, a gente não tem feriado, não tem funcionário em final de semana, em domingos e feriados. Então, é a diretoria que faz esse trabalho. Somos nós que estamos lá todo final de semana e todo feriado. Amanhã, feriado, sexta-feira. Já temos uma equipe de 3 pessoas que vão para lá às 7h30 da manhã, faça chuva ou faça sol. De domingo a domingo, eles precisam comer e ter a sua bainha limpa, né? Então, amanhã, 7h30, estaremos lá limpando. É cansativo? Não é. Não é. Porque a recompensa de ver eles de barriguinha cheia, faceiros, lambendo a gente, isso aí vale mais que qualquer coisa. Para quem gosta. Exatamente. É isso aí. Tem que gostar. Tem que gostar e tem que ser identificada com a causa, né? Eu acho que isso é o mais importante. Amanda, eu quero agradecer a tua participação. Fico feliz de ter sido a primeira entrevista. E a segunda também, porque eu fiz uma primeira lá na DAT contigo. Foi sim. Foi em loco, né? Foi em loco, lá, e até foi uma proposta minha, até, inclusive, que a gente fazer lá, né? E hoje estamos aqui, vamos deixar esse conteúdo registrado, o pessoal vai poder assistir, vai poder olhar depois, poder acompanhar quando quiser. O Jornal Manchete Digital é parceiro da tua gestão, tá? Parceiro das ações. Muitas vezes eu posso até não conseguir ir ao local, mas manda para nós, manda o texto, manda o conteúdo, manda fotos, eu coloco aqui na nossa rede social. E te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade e deixar a tua despedida aí do nosso público. Então, pessoal, assim, uma coisa que eu não falei, eu quero falar, é que a importância que é ter um lar temporário, né? Como tem casos que a gente não consegue realmente pegar lá na sede, né? Que a gente não consegue acolher na sede, principalmente agora, então, quando for filhotes, você que está em casa aí, seja um lar temporário. Eu mesma sou lar temporário. A gente recebeu uma denúncia que tinha sido abandonados 5 cachorrinhos recém-nascidos na Coab. Isso foi de tarde. Foi de noite, eu fui buscar, porque eu não ia conseguir dormir pensando que eles estavam lá. Eles estavam de olhinho fechado, eram recém-nascidos, mamaram na seringa nos primeiros dias. Hoje estão lá com quase um mês. Logo, logo vou poder encaminhar para adoção, né?
Se tiver coragem, né? Porque as crianças estão querendo ficar com todos, né? Mas a importância, então, de ser um lar temporário, porque o lar temporário, ele salva vidas. Adotar salva vidas, né? Então, eu acho que é a hora, realmente, da gente se unir em prol da causa animal. Eu quero convidar todos aí os defensores dos animais, né? Vamos nos unir. Vamos marcar uma conversa entre nós, quem sabe agora para a semana que vem. Vamos nos resolver, vamos nos ver no que a gente pode nos ajudar. Porque a causa é a mesma, né? A ADAT, ela é uma associação, mas ela luta pela causa animal de Tupã, né? Então vamos conversar. Eu quero então agradecer a minha diretoria, né? Essas 7 pessoas, né, que aceitaram esse desafio, que eu acredito que é o maior desafio da vida da gente, né? Porque tu tá lidando com vidas, né? Então isso é muito importante. Quero agradecer à comunidade que nos dá esse voto de confiança, né? E que faz as doações e que sabe que o dinheiro está sendo usado para aquilo, né? A gente quer ser muito transparente, assim, sempre falar, foi gasto tanto na cirurgia e já foi pago, foi gasto tanto e já foi pago, né? Em tal valor foi juntado e a gente fez tal coisa. E agradecer também a doutora Cíntia, a doutora Keise e o doutor Vinícius, que são assim os nossos parceiros, os nossos anjos. Porque se não é por eles, muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Então a Cíntia, assim mesmo, já teve resgates, teve pedidos de ajuda, que eu mandei mensagem para ela e pedi, por favor, pode atender esse cão? Não é obrigação dela, porque ela é responsável pelo castramóvel, mas ela nunca se negou, ela atende, né? A Keise e o Vinícius, assim, para eles não tem tempo ruim, não tem hora, né? Então, a hora que tu ligar e que tu pedir socorro, eles atendem também. Então, muito obrigado. Que São Francisco de Assis abençoe a todos que lutem pela causa animal. E que o nosso caminho seja iluminado hoje e sempre. Muito bem. Essa é a Amanda Bittencourt, presidente da Associação Defensora dos Animais ADAT, participou conosco aqui no JMDcast desta quinta-feira, véspera de feriado, dia 14 de novembro. Na semana que vem a gente volta às 19 horas com mais um convidado. E é claro, eu acabo divulgando sempre muito em cima da hora, até para evitar que o nosso convidado acabe frequentando outros veículos antes de vir aqui. Então, é uma estratégia que eu acabo fazendo. Mas desejar uma boa noite a todos, agradecer quem esteve conosco durante o programa, quem também vai assistir logo mais a nossa reprise, os nossos cortes e o nosso material que vai ser divulgado no jornalmanchetedigital.com.br. Um bom feriadão a todos, um forte abraço, até a próxima.